Olá, eu me chamo Daniel Botelho e eu sou aluno do oitavo semestre do curso de Engenharia de Controle e Automação no Instituto Federal de São Paulo. Eu estou apresentando o meu trabalho de implementação de inteligência artificial com Deep Learning para o reconhecimento de tipos de roupas de um dataset que é disponibilizado no repositório do Keras. Este trabalho é para a disciplina de Inteligência Artificial do professor Miguel Ângelo de Abreu. Inicialmente, são realizadas as importações das bibliotecas que serão utilizadas para essa aplicação. No caso, nós temos o TensorFlow, o NumPy e o Scikit-Plot. Após a importação das bibliotecas, é realizada a importação do dataset FashionMNIST do repositório do Keras. Então, é realizada uma cópia desses dados para algumas variáveis que serão utilizadas durante o processo. É realizado também a determinação do nome das classes disponíveis nesse dataset. Então, algumas verificações de como estão organizados os dados dentro desse dataset. Podemos ver aqui que para o dataset de treino, para a parte de treino do dataset, nós temos 60 mil amostras de imagens de 28 por 28 pixels. Temos também 60 mil labels e aqui temos 10 mil amostras de imagem que serão utilizadas para teste. Logo em seguida é apresentado uma plotagem de um dos elementos disponíveis nesse dataset. Neste caso é o primeiro elemento dado o índice da tabela, aqui que foi utilizado para ser mostrado, que representa uma bota da classe EncodebootBoot. Na etapa seguinte, foi realizado um ajuste dos valores dos pixels das imagens, que são representadas em tons de cinza, numa profundidade de 8 bits. Para fazer com que esses valores sejam apresentados, sejam compreendidos dentro de um intervalo que vai de 0 até 1, foi realizada uma divisão desses valores por 255, que é o valor máximo que você pode ter para uma variável de 8 bits. Em seguida, são apresentados algumas amostras, alguns exemplares das amostras que nós temos dentro desse dataset e suas respectivas classes, como por exemplo ankle boot, t-shirt, dress, pullover, sneaker, sandal e algumas outras. Aqui foi realizada uma pequena correção no formato dos dados do dataset para que fosse possível a implementação do modelo de Deep Learning com camadas convolucionais para o treinamento da inteligência artificial. As próximas etapas são referentes à criação, compilação e treinamento do modelo de inteligência artificial gerado, onde foi obtido uma acurácia de teste de 90,72%. Em seguida, foram realizadas algumas verificações das predições realizadas pela inteligência artificial. Nesse caso, foi verificado o primeiro dado disponível no dataset de teste, cuja inteligência artificial retornou que o primeiro dado pertence à classe EncodebootBoot. E como podemos ver aqui, dentro do conjunto de dados de teste, o primeiro dado é da classe EncodebootBoot, indicando que a inteligência artificial fez uma predição correta deste dado. Após a realização dessas pequenas verificações, foi desfeita a correção que tinha sido realizada no começo da implementação, de modo que o dataset retornasse ao seu formato original. Isso foi realizado para que fosse possível realizar a apresentação de algumas predições realizadas pela inteligência artificial para alguns dos exemplares que nós temos dentro do conjunto de amostras separados para teste. Então aqui nós temos um primeiro exemplo de um exemplar da classe EncodebootBoot, onde a inteligência artificial o classificou como 100% como sendo o EncodebootBoot. Aqui no segundo exemplo, nós temos uma previsão incorreta da inteligência artificial que pegou um sneaker e classificou como sendo 94% um elemento da classe sandal. Só para efeito de visualização,
foi realizada a plotagem de algumas outras previsões realizadas pela inteligência artificial, onde nós podemos ver que ela acertou a maioria delas e errou apenas uma. Isso dada a acurácia de 90%, pouco mais de 90%, como foi apresentado anteriormente. Em seguida, foi realizada a geração da matriz de confusão das previsões realizadas pela inteligência artificial. Para isso, foi utilizada uma ferramenta disponível dentro da biblioteca do TensorFlow. A matriz apresentada por essa ferramenta, ela não apresenta uma visualização que permite uma fácil compreensão dos dados gerados. Então, foi utilizada uma outra ferramenta dentro da biblioteca do Scikit para a plotagem dessa matriz, onde é possível observar as previsões realizadas pela inteligência artificial para cada amostra e suas respectivas classes e o que era esperado para cada classe. Por fim, foi realizada a obtenção da quantidade de verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos para as previsões realizadas pela inteligência artificial para a classe ENCOBOOT, para que fosse possível realizar o cálculo da sensibilidade e da especificidade da inteligência artificial para a classe ENCOBOOT. Como resultado, obtivemos a sensibilidade de 96,2% para a classe ENCOBOOT e a especificidade de 99,64% para a classe ENCOBOOT pela nossa inteligência artificial.